Boa tarde, hoje é 12 de abril, está começando agora o Senado Notícias. As dificuldades dos municípios no enfrentamento da Covid-19. Este foi o tema da audiência pública realizada nesta manhã pela Comissão do Senado que acompanha as ações de combate à pandemia. Para o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o enfrentamento do coronavírus não está indo bem. Falta coordenação nacional. Estamos preocupados com as indefinições, as idas e vindas de decisões e instabilidades dos regramentos a serem aplicados. Em cada município do Brasil, isolado, o gestor local não está conseguindo fazer frente às medidas necessárias para sairmos deste pico da pandemia. Os municípios pedem apoio. Precisamos do apoio do Congresso Nacional para implementarmos, sob a coordenação do governo central, ações a serem adotadas daqui para frente. Para Glademir Harold, a falta de coordenação e planejamento dá ao país a condição de paciente. O Brasil está na UTI e este ritmo de vacinação não será remédio suficiente, especialmente para este momento. 25% dos gestores afirmaram haver pacientes em seus municípios aguardando leito de UTI. E 26% dos gestores relataram também a falta de leito nas UPAs. O presidente da Frente de Prefeitos explicou como os gestores estão pressionados nessa crise sanitária. Nenhum prefeito que eu conheço toma essas medidas com alegria. Pelo contrário, as medidas tomadas, elas são orientações de departamentos de vigilância sanitária. Quando alertado de um fato, tecnicamente, e o gestor não toma devida providência, ele incorre em crime de responsabilidade, porque ele não pode alegar desconhecimento do problema. E como se não bastasse, os prefeitos, eles são obrigados a tomar decisões. E essas decisões muitas vezes desagradam a população. Só com isso já é difícil de lidar. Agora, você tendo ainda a contrariedade de uma figura de dimensão nacional falando que quem não respeita, ou a pessoa que fica amedrontada com o vírus é marica, ou usando expressões desse tipo, não ajuda em nada para que a gente faça o combate à pandemia. Jonas Donizete cobrou seriedade do presidente da República. Tem a influência do líder político que está em exercício do mandato da presidência. Ele faz questão de atacar os prefeitos, de atacar os governadores, e isso não ajuda em nada. De vez em quando ele vem com uma fala de harmonia, passa 2 dias, 24 horas, e aquilo se reverte em ataque de novo. Então, a fala da Frente Nacional de Prefeitos é que nós possamos somar esforços, o inimigo em comum é o vírus. A Frente de Prefeitos defende suporte privado para a compra de vacinas e insumos em cooperação com o SUS, a aplicação de medidas restritivas de forma regionalizada, envolvendo os estados. E quanto ao trabalho futuro da CPI, disse que as prefeituras não temem ser alvos da investigação, porque têm aplicado os recursos de forma transparente. No Senado, as expectativas se voltam para a CPI da Covid. Nesta terça-feira, o presidente pode ler o requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. No Senado, o assunto da semana é a possível instalação da CPI da Covid por determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O ministro respondeu a um mandado de segurança apresentado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru e determinou que o Senado instale a comissão parlamentar, que tem 32 assinaturas.
5 a mais que o necessário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve ler nesta terça-feira o requerimento que pede a abertura da CPI. Eu considero que CPI de pandemia, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva. Mas respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, ela será cumprida, será lido o requerimento, já determinarei aos partidos políticos que indiquem os seus membros para o funcionamento dessa CPI. Mas a decisão do ministro Barroso ainda deverá passar pelo crivo dos demais ministros do Supremo, em uma sessão marcada para esta quarta-feira. Em outra frente, o senador Alessandro Vieira protocolou na mesa do Senado um requerimento para que a CPI também investigue governadores e prefeitos pela atuação no combate à pandemia. Neste domingo, o senador Jorge Cajuru divulgou nas redes sociais o áudio de uma conversa gravada no sábado com o presidente Bolsonaro. Na conversa, Bolsonaro questiona o fato do pedido da CPI não incluir governadores e prefeitos na investigação e defende a análise de pedidos de impeachment de ministros do STF. A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. Então, mas o senhor pode dizer, não é o que pensa o senador Cajuru, que quer fazer uma investigação completa. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Cajuru, olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. Eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar. A divulgação da conversa repercutiu nas redes sociais. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, publicou: Bolsonaro não tem moral para cobrar nada e nunca falei com ele sobre CPI. Ele trabalhou contra os pedidos de impeachment de ministros e a CPI da toga. O senador Rogério Carvalho, do PT, diz no Twitter que senadores ditos independentes combinam o jogo com Bolsonaro para salvar a pele do presidente e transferir a responsabilidade para governadores e prefeitos e conspirar contra ministros do STF. Para o senador Randolph Rodrigues, da Rede, no pior domingo da pandemia, o presidente Bolsonaro dá motivo para mais um pedido de impeachment por conspiração contra o judiciário. O senador Ciro Nogueira, do PP, também se manifestou nas redes sociais. Acabo de adicionar minha assinatura ao requerimento que inclui a investigação de governadores e prefeitos na gestão da pandemia. Já que a comissão deve ser instalada, que façamos uma investigação completa. Vamos conferir agora os projetos que estão na pauta do plenário, convocada para esta terça-feira, às 16h. Os senadores podem analisar o projeto que prorroga até o fim de 2021 a transferência de saldos dos fundos de saúde. Também pode ser votado o projeto que restabelece a vigência de uma lei aprovada no ano passado, que estabeleceu medidas de enfrentamento à pandemia. Outro item da pauta é o projeto que autoriza a realização de assembleias e reuniões por meio digital para associações, fundações e organizações religiosas. Também pode ser votado o projeto que institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco para mulheres vítimas da violência. Como você viu aí na agenda do plenário, os senadores vão analisar o projeto que autoriza estados e municípios a usar no enfrentamento à pandemia recursos transferidos pelo Ministério da Saúde em anos anteriores para outras finalidades. A proposta foi alterada pela Câmara e por isso retornou ao Senado. O Congresso Nacional aprovou uma lei ainda em 2020 que permitiu aos governos estaduais e municipais utilizarem esse valor no combate à pandemia do coronavírus. A regra valeu até o fim do estado de calamidade pública. O senador Heinz propôs que ela valesse até o final de 2021. O meu estado, Rio Grande do Sul, tem hoje em torno de 1,250 bilhão entre o Fundo Estadual de Saúde e os fundos municipais de saúde. Portanto, veio em boa hora o presidente
presidente Rodrigo Pacheco coloque essa matéria para votação, que atenderá a todos os estados da Federação Brasileira. Estados e municípios recebem o repasse do Fundo Nacional da Saúde. Por motivos diversos, muitas vezes eles ficam com dinheiro em caixa, mas não podem usar esses valores por causa das vinculações orçamentárias. O projeto permite que os entes tenham liberdade para transpor e transferir os valores que estavam parados. O impacto maior é em relação à transposição dos saldos financeiros. Os demais assuntos também são relevantes, porém esse impacto da transposição dos saldos financeiros, ele alcança aproximadamente 23 bilhões e 800 milhões de reais, sendo 9 bilhões e meio de saldos dos fundos nos estados, IDF, e 14 bilhões e 300 milhões de recursos dos municípios. Com isso, estados e municípios terão um alívio em suas contas diante dessa calamidade sanitária pela qual estamos passando. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde adverte que no saldo ainda devem ser descontados os restos a pagar de 2020. O saldo ele é a fotografia da conta corrente. Na verdade, tem que se verificar os balanços, né, do exercício fim do 2020, para efetivamente saber qual desses volumes de recursos poderão ser utilizados, né, nessa nova proposta de transposição e remanejamento de recursos. Essa medida, sem sombra de dúvida, o CONAS é favorável. Ela vai desonerar muito, né, os entes, né, de utilizar os seus recursos próprios, uma vez que acha que há ainda nessas contas, né, algum recurso que possa ser reprogramado. O texto aprovado pela Câmara também traz novidades sobre a dívida dos estados e municípios com a União. Pelo projeto, a União fica impedida de aplicar qualquer penalidade aos entes que não cumprirem o teto de gastos. A União também fica proibida de cobrar as parcelas em atraso que não tenham sido pagas até dezembro. E o prazo até dezembro também vale para aqueles estados e municípios que quiserem aderir à renegociação das suas dívidas de acordo com a negociação que foi feita em 2016 e sancionada em lei em 2017. O ponto acrescido pela Câmara dos Deputados é que permite que a União celebre novos contratos de regime de recuperação fiscal. E o prazo até 30 de junho de 2022. E, por fim, revoga os limites para a contratação de operações de crédito dos estados, Distrito Federal e municípios nesse ano. O governo ainda não decidiu o que fazer com o orçamento deste ano. E já chegou a hora do Congresso começar a discutir as regras para 2022. Veja no comentário de Antônia Márcia Vale. Como acontece todos os anos, o governo tem até o dia 15 de abril para encaminhar ao Congresso Nacional a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano seguinte. A data sempre foi cumprida e certamente também será este ano. Mas é no mínimo inusitado que o governo esteja preparando as regras que vai usar para elaborar o orçamento de 2022 sem saber como será a execução do orçamento deste ano. A LDO é uma espécie de manual de trabalho para a própria equipe econômica seguir durante a elaboração da proposta da lei orçamentária propriamente dita. Ela baliza também o trabalho das consultorias de orçamento da Câmara e do Senado, quando o Congresso vai analisar a proposta de gastos dos recursos públicos que deve ser enviada pelo governo no mês de agosto. Do ponto de vista econômico, o principal indicador apresentado na LDO é a meta de resultado primário das contas públicas, ou seja, na atual conjuntura, o tamanho do déficit com o qual o governo espera fechar o ano. Também chamado de meta fiscal, esse número é usado pelos diversos setores da economia como um indicador da forma como o governo pretende gerenciar os impostos que arrecada. E, em grande parte, ajuda a definir a confiança que eles depositam no trabalho da equipe governamental. A meta fiscal mostra também a disposição do governo em respeitar o teto de gastos.
Em 2020, governo e Congresso usaram a saída das emendas constitucionais para poder realizar os gastos surgidos com a pandemia, sem estourar o teto, já que quando o orçamento foi preparado em 2019, não existia ainda a doença. Mas em agosto do ano passado, quando o governo mandou a proposta de orçamento deste ano, já estávamos em um momento crítico da Covid-19. Mesmo assim, a equipe do ministro Paulo Guedes não previu recursos para auxílio emergencial nem gastos extras com a saúde. Esta falta de previsão é a principal causa do rolo no qual o orçamento de 2021 ainda está embrulhado. A questão agora é como a equipe do governo vai pensar 2022. Se o Ministério da Saúde tiver conseguido vacinar todos os brasileiros, a pandemia tem chances de estar mais suave. Mas certamente não terá terminado e ainda estaremos lidando com sequelas graves, tanto na saúde quanto na economia. Se a vacinação seguir no ritmo atual, já teremos a experiência de 2021 para servir de guia. As diretrizes da LDO e escolhas do orçamento definem de forma clara quais são as prioridades do governo. A contratação de mulheres vítimas de violência doméstica, uma prática já adotada pela administração do Senado Federal há quase 5 anos, inspirou a nova lei de licitações, que foi sancionada pelo presidente da República no início deste mês. Pela nova lei de licitações e contratos administrativos, as empresas que participam de um processo licitatório precisam ter uma parte da mão de obra formada por mulheres que foram vítimas de violência, prática que o Senado já adota desde 2016. Além de todas as modernizações, nesta lei está inserida a possibilidade de criação de cotas para as mulheres vítimas de violência nos contratos da administração pública. E a inserção dessa possibilidade no texto legal é um reforço à ação do Senado Federal e, ao mesmo tempo, traz a tranquilidade para os outros órgãos que essa é uma iniciativa possível, viável e meritória. O texto da Lei de Licitações também estabelece a implementação de ações de equidade de gênero como fator de desempate e prevê uma regulamentação para detalhar como serão cobradas essas exigências. Isso é importante porque o detalhamento concreto de como se vai caracterizar essas situações, como se vai identificar essas situações é muito difícil, é muito complexo, né? Nesse sentido, a experiência de organizações como o Senado, que já tem essa prática instalada, pode ser muito importante no sentido de promover, divulgar boas práticas ou guias de orientação para que todas as organizações possam lançar mão desse recurso. No Senado, empresas terceirizadas e de prestação de serviços precisam ter no mínimo 2% de vagas para mulheres que tenham sido vítimas de violência. E as empresas devem manter em sigilo a identidade dessas trabalhadoras. Ao dar um espaço no mercado de trabalho para essa mulher, nós estamos não só provando que ela contribui com a nossa sociedade, mostrando que ela tem força para sair desse ciclo, que não é fácil, mas também trazendo toda uma família para uma forma saudável e respeitosa de relacionamento. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado em 2 de abril. Na última sexta-feira, o Senado realizou uma sessão especial virtual para dar visibilidade à data. O transtorno do espectro autista engloba diferentes condições caracterizadas por perturbações do desenvolvimento neurológico, todas envolvendo dificuldade de relacionamento social. No Brasil, há uma estimativa de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com o distúrbio, que não tem cura. O transtorno do espectro autista não se caracteriza como uma doença a que se possa oferecer um tratamento, nem implica necessariamente uma deficiência que restrinja gravemente as possibilidades de atuação da pessoa. No entanto, sobretudo por tratar-se de um transtorno relacionado ao desenvolvimento, o diagnóstico precoce pode ajudar a evitar ou aliviar os desdobramentos eventualmente mais graves e tornar mais fácil
a inclusão dessas pessoas. Participantes da sessão especial convocada para comemorar o Dia do Autismo cobraram melhores estatísticas do governo sobre o transtorno. Eu lembro especialmente do senador Exalci, naquela reunião em que nós estávamos discutindo com o IBGE a dificuldade, e quando o senhor falou, olha, se o governo, por acaso, vetar isso, nós vamos derrubar aqui no Senado, porque não tem condição de não se saber até hoje o número de pessoas autistas no Brasil. É uma questão legítima que não tem partido político. A gente sabe que o apoio parlamentar de quem viveu tanto tempo entre Câmara e Senado, e no Executivo também, como o ex-ministro Mandetta, ao lado dos senhores, é muito importante para nos ajudar, porque a ciência, né, como ele falou, a ciência ela não pode ser dissociada de nada, até para o investimento público. A gente tem que investir naquilo que é cientificamente comprovado, até para não se ter desperdício do erário público. Autistas convidados para a sessão lembraram que, dependendo do grau de manifestação, com o acompanhamento adequado, o transtorno não é impeditivo para o desenvolvimento social e profissional. Tenho 17 anos, fui diagnosticado com autismo aos 5 anos de idade e desde então fiz e faço inúmeros tratamentos para que eu possa me desenvolver, para que eu possa adquirir todas as habilidades, né? Eu quero deixar uma mensagem para os pais, né? Todos os autistas no Brasil, que no começo pode ser bem difícil, pode ser um choque muito grande. O meu filho é autista, né? Mas eu desejo que o seguinte, confie no potencial do filho de vocês. Confie no filho de vocês, por causa que ele com certeza poderão chegar mais altos. A Secretaria de Comunicação Social do Senado lançou um hot site com informações sobre a Covid-19. A iniciativa tem a participação de todos os veículos de comunicação da casa e perfis das redes sociais. A busca por informações sobre a pandemia da Covid-19 fez com que as pessoas buscassem cada vez mais notícias nos meios de comunicação. Mas o conteúdo nem sempre é verídico ou fácil de encontrar. Para ajudar a população, o Senado criou um hot site com informações variadas sobre a pandemia. Um conteúdo feito para facilitar a vida do cidadão, que vai encontrar dados confiáveis em um só lugar. Logo que o presidente Rodrigo Pacheco assumiu a interlocução entre os estados brasileiros e o governo federal no Comitê de Enfrentamento à Covid-19, ele encomendou à comunicação do Senado Federal uma campanha que reunisse todas as medidas de prevenção à doença. Então, nós reunimos os veículos de comunicação da casa, rádio, TV, agência, redes sociais, para propagar as informações que já são conhecidas da sociedade e merecem reforço e para anunciar as novidades sobre as descobertas da medicina e esclarecer dúvidas que possam existir sobre as campanhas de vacinação. Com o tema Covid-19, proteja-se, o Senado espera trazer para a sociedade, além das informações jornalísticas, todo o trabalho feito pela Casa no combate à pandemia. Proposições, números, consultas públicas, enquetes são algumas das opções que o cidadão vai encontrar. A página está no ar desde o dia 24 de março. Nós postamos muita coisa sobre auxílio emergencial, sobre novas leis. Ano passado foi aprovada a lei que obriga a máscara em todo o território nacional, que é uma lei que, apesar de existir, muitas vezes não se cumpre, né? Nós podemos observar isso no dia a dia. E nosso papel é esse, é reforçar a comunicação e fazer o que for possível para dar nossa parcela de contribuição nesse momento tão difícil, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Os conteúdos são específicos para orientar o cidadão sobre as medidas de prevenção contra a doença e podem ser conferidos pela hashtag Covid-19 Proteja-se. Nesse ano e pouco de pandemia, tivemos que aprender muitas coisas. Diante da possibilidade do medo da doença, nunca foi tão importante lembrar do nosso compromisso com as pessoas que amamos. Isso vale para a hora de usar a máscara, lavar as mãos e ficar longe, sempre distante de aglomerações. Também nunca foi tão importante respeitar e ouvir quem sabe mais do que nós. Procurar as informações e divulgar as informações corretas. Isso vale para todos e para cada um de nós.
Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Uma boa tarde e continue sintonizado na TV Senado.